Uma das coisas importantes a se conhecer são as heresias que surgiram na igreja primitiva. Entendê-las, conhecê-las, ajuda muito a entender os problemas pelos quais a igreja ainda hoje atravessa. A igreja primitiva, ela enfrentou os deuses do panteão romano, alguns do panteão grego que foram introduzidos, e haviam heresias que estavam por toda parte. E algumas delas tinham uma longa existência e história. Haviam divindades que haviam sido postas e que o povo comemorava e adorava, como era, por exemplo, o caso da Diana de Éfeso. Mas havia também uma corrente que era meio filosófica e depois recebeu uma roupagem cristã, que era o gnosticismo. Surgiu uma doutrina chamada monofisismo, depois o docetismo, o adocionismo e aí por diante. Como forma de entender e se posicionar a estas questões, foram feitos concílios ecumênicos. E ecumênico aqui tem os concílios de todas as igrejas e toda a terra habitada de então, que foram convocados para estabelecer o que era a verdade e o que era a doutrina correta. Uma primeira coisa que nós temos que começar a conhecer é o gnosticismo. Tem muita coisa se você procurar na internet sobre gnosticismo. Aqui vai um apanhado. Ele foi uma salada de ideias que pode ser encontrado em algumas seitas antes do nascimento de Cristo. O gnosticismo abarcava um conjunto de ideias, algumas boas, outras ruins, ou até mesmo terríveis. E as coisas se tornaram tão complexas que se tornou difícil separar o trigo do joio. O gnosticismo tinha suas raízes, segundo alguns estudiosos, na Cabala dos judeus, que é uma interpretação meio mística, em Platão e na mística do Oriente, especialmente nas religiões de mistério. Cerinto, que era o mestre da filosofia judaica que viveu em Alexandria, fez a mistura do gnosticismo com o evangelho, coletando ideias de todos os lugares. Na sua visão, há uma série de conhecimentos secretos que levam à salvação. Tudo o que é material é pecaminoso e, portanto, Cristo não poderia ter se encarnado. Tudo o que é matéria é pecado, é ruim. E o divino nunca poderia ter assumido a forma material, a forma humana. No adocionismo, no gnosticismo e na vertente cristã, porque Cristo não podia ter se encarnado, surgiram duas linhas. A adocionista, que dizia que Jesus Cristo não era filho de Deus, mas que ele foi adotado como filho de Deus na hora do batismo. Por isso diz, tu és meu filho amado. Esse tu és meu filho amado é o processo de adoção de um ser humano normal. A outra corrente dizia que ele não tinha corpo, ele tinha aparência, doxa do grego. Ele era uma visão de um corpo, mas não tinha osso e carne como ele tinha. E aí dá para entender um pouquinho porque Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, o Tomé teve que ir lá e tocar o seu corpo. O resultado dessas duas posições é que, se Cristo foi adotado, ou era apenas uma imagem, não houve a ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, como diz Paulo, provavelmente numa crítica às versões
adocionistas e docéticas, vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Irineu, bispo de Lyon, foi aclamado como o melhor defensor contra o gnosticismo. Durante anos ele estudou todas as formas existentes e escreveu um tratado chamado Contra as Heresias. E nele, o Irineu afirma o desejo humano de saber coisas desconhecidas. E esse suposto conhecimento leva o sujeito à vaidade e orgulho e o faz andar como um pavão, narizão empinado. Uma outra corrente herética que surgiu lá na antiguidade é o monofisismo. O monofisismo surge no século V depois de Cristo, formulado por Eutiques. E ele sustentava que Cristo tinha apenas uma natureza em sua pessoa. O nome monofisismo vem do grego mono mais physis, uma natureza. Ele ensinou que a natureza de Cristo estava perdida na divindade. Uma outra linha é o nestorianismo, que foi, vamos dizer assim, inventado por Nestório, que foi o patriarca de Constantinopla, de 428 a 431. E ele desenvolveu uma cristologia que explicava a encarnação do Logos em Jesus Cristo. Já tem aí duas coisas, o Logos é uma coisa, o Jesus Cristo é outra coisa. Como é que o Logos se encarna em Jesus Cristo? Ele estudou em Antioquia e, junto com outros teólogos, ensinou uma interpretação literal da Bíblia, onde havia uma diferença entre as naturezas humana e divina de Jesus. Nestório continuou a pregar isso quando foi nomeado patriarca de Constantinopla pelo imperador Teodósio II no ano de 438. Esses ensinamentos tornaram-se a raiz da controvérsia sobre a questão do título que deveria ser dado à mãe de Jesus, Maria. Ele defendia a ideia de Theotokos, mãe de Deus para a Virgem, dizendo que ela negava toda a humanidade de Cristo. Insistiu que Jesus tinha duas naturezas que são pouco relacionadas. Portanto, ele negava lá o Theotokos, mas ele afirmava o Christotokos, que Jesus não era mãe de Deus, mas Jesus era mãe de Cristo. E este título era mais adequado para Maria. Essa é uma discussão que ocorreu, nós vamos gastar um pouco mais de tempo nela para frente, mas vocês vão percebendo aí como é que a questão da mariologia e a figura da Maria começa a ganhar certo status nas teologias e nas heresias do passado. Uma outra corrente herética do passado é o diofisismo ou difisismo, que é um outro nome que se dá para o nestorianismo. É uma reação ao monofisismo e sustenta que Cristo tinha duas naturezas, a divina, a humana, e essas duas estão tenuamente relacionadas. Ele é divino, ele é humano, mas a relação entre as duas coisas se dá de maneira muito fraca, muito débil. Aí surge o sabelianismo. O Sabélio, que era padre e teólogo do terceiro século depois de Cristo, ensinou que Deus, o Pai, era a única existência verdadeira. Uma crença que também recebeu o nome de monarquismo. Vocês vão começar a perceber que aparecem os nomes aí, que a gente se perde no meio deles. O sabelianismo tinha aí uma vertente que também se chamava monarquismo. Para ele, Sabélio, a verdadeira questão era saber que o que chamamos pessoa na deidade, na divindade, é original
substancial, essencial à divindade? Ou é parte da evolução e das maneiras de mostrar que a divindade criou para si criaturas? Então, quando ele vai dizer que, quando nós dizemos Deus, é porque ele é em si, não precisa de nada, ou quando nós dizemos Deus, é uma construção conceitual que fazemos para mostrar que Deus criou os seres humanos. A primeira opção, Sabélio negou. A segunda, ele admitiu. Deus é Deus porque ele criou e nos criou. O termo grego homoiousia, ou consubstancial, e esse termo trouxe controvérsia e cisma entre a igreja do Ocidente e do Oriente, foi provavelmente sugerido por Sabélio. Aí aparece marcionismo, uma figura muito interessante. O Marcião sustentava um cânon todo especial. Ele não aceitava os livros do Antigo Testamento como sendo normativos para a igreja e deixou de fora. E só aceitou os livros do Novo Testamento. E nem todos. O cânon dele era restrito. E ele foi condenado como herege. Vamos pensar aqui então. As heresias foram um elemento importante na história da igreja porque levou os líderes a conversar, trabalhar conceitos, buscar formas conciliatórias e definir o que era verdade para a igreja. Ao analisar as heresias primitivas, percebe-se que as modernas têm suas raízes nestas primeiras formulações consideradas heréticas. Os mormons, os testemunhas de Jeová, os unitaristas e outros grupos são repetições das heresias primitivas. E conhecer estas coisas nos dá ferramenta para hoje também olharmos as coisas que estão aparecendo aí, olhar para esse movimento que estoura pipoca para tudo quanto é lado. Cada porta de garagem virou uma igreja. O que é que eles estão ensinando? Pasmem. Conheci uma igreja que é unitarista. Eles não creem na Trindade. Ok? Mas eles creem no Espírito Santo e no batismo do Espírito Santo. Como pode? Não há lógica. Não há nexo entre as duas afirmações. Não existe Trindade, mas o Espírito Santo batiza, o Espírito Santo atua e o Espírito Santo faz a obra de Deus. Uma série de coisas para a gente pensar, estudar, e essas coisas que nós colocamos aqui são a base. E nós vamos ver que quase todas as heresias modernas, elas têm alguma coisa lá na fonte. Não se criou nada novo. Obrigado pela atenção e que Deus nos abençoe.